qualquer um dos irmãos aí pode tomar a dianteira e ir lendo, né? E cada vez que a gente parar, aí o texto seguinte, outro irmão lê, que aí nós temos mais participações. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, Pode ir passando. tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos pegar essa primeira parte, né, o final do 4, né? Porque aí fala sobre conversão. E a gente pode ver aqui o que fala de conversão. E não é a pessoa passar a frequentar a igreja. Não é a pessoa, de repente, mudar, vamos dizer assim, a sua aparência, mas é mudar os seus hábitos mesmo. Então, quem mentia, não só deve parar de mentir, mas tem de aprender a falar a verdade. Por quê? Porque agora está ligado aos outros. Então, não pode ter uma mentira no corpo. Se o meu braço, assim, a minha mão, ela não pode mentir para o meu braço. Meu braço recebe o impulso da cabeça e tem de fazer algo, fala para a mão, então passa por aqui. Então, não pode ter descontinuidade no corpo. E aí, o jeito que ele usa é o jeito de uma pessoa que trocar de roupa. Antes, a gente usava uma roupa, e agora a gente usa outra, né? Então, a roupa era mentira, né? Era os sentimentos, né? As paixões, mas agora a gente passa a mudar. Então, quem roubava, não rouba mais. Ah, eu não estou roubando. Não, mas você trabalha não só para você ter para você, mas também para ter como repartir com o necessitado. Então, está mostrando que essa pessoa, ela saiu de uma desconexão para uma conexão com Deus. Por quê? Porque essa pessoa ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. A gente tem de compreender e entender que não é assim, meu corpo, minhas regras. Não. Nós somos criados para que Deus fosse visto. A dignidade nossa na criação, na formação, na maneira como Deus nos formou, ele nos formou o quê? Para que nós fôssemos o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. Antes da nossa conversão, nós estávamos perdidos, nós estávamos ignorantes dessas coisas. E por isso nós vivíamos o quê? Segundo o que o nosso coração pedia, os nossos instintos. E nós íamos o quê? Enganando e sendo enganados. Nós éramos filhos da ira, mas Deus, no seu muito amor, ele nos chamou e nos regenerou o quê? Para uma nova vida. Então, o chamado de conversão também é um chamado que é a coerência. É notório na Bíblia, na hora que fala sobre conversão, que a pessoa ela tem de começar o quê? Se ajustar. Ela vai sendo transformada em uma pessoa justa. Ela tem de se ordenar. A Bíblia até fala, olha, aquele irmão que se diz irmão, mas vive de maneira desordenada,
você nem come com ele. Nós não podemos admitir, né? Assim, fala assim, não é nem com o incrédulo, eu estou falando com aquele que se diz crente. Se diz crente, mas anda o quê? De maneira desordenada. Então ele vai falando de várias maneiras, fala para a gente não contristar, não entristecer o Espírito Santo de Deus, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode até irar, mas a ira, ela não pode se enraizar o quê? Na vida da gente. Porque existe um perigo que é dessa ira se transformar num ressentimento, e esse ressentimento que transforma numa amargura, e essa amargura contamina e contamina todas as pessoas. Então ele vai falando que o evangelho, ele produz transformações. E essas transformações, elas são visíveis e são todas elas desejáveis. Então, o evangelho é a maior força, é o maior poder que existe sobre a face da terra. Não é? O tempo da graça é o tempo que existe a possibilidade da pregação do evangelho, onde as pessoas não estão mais enganadas. Por quê? Porque a verdade está sendo pregada. Então, a pessoa pode até rejeitar a verdade, mas ninguém fala o quê? Que essa verdade não é verdade. Por isso, nós devemos ser muito zelosos e cuidadosos o quê? Com aquilo que nós ouvimos, porque é a mesma palavra que fala o quê? De outros evangelhos. E é notório que Jesus fala muito mais desses outros evangelhos, né, do que, né, do evangelho que ele falou. Ele fala assim, ó, o falso, ele vai se multiplicar. E qual que é o falso? O falso é aquilo que a pessoa gosta de escutar e não aquilo que a pessoa precisa escutar. O falso, ele mais contemporiza a maneira errada, desordenada de uma pessoa viver, do que trazer realmente o que é uma transformação na vida de pessoa. E como é que isso, a gente vai numa construção, porque muitas vezes até não é que é pregado essas coisas nos nossos púlpitos, a gente já vai lá e pega quais são os versículos que falam da família. Mas é necessário que a gente veja a construção, porque senão na hora que fala lá, você fala, não, mas não concordo. Mas existe uma conclusão. Então, você não pode entrar num curso do meio para o final. Você tem de entender tudo, né? O homem não vive só de pão, mas vive o quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Se você pega lá uns 2, 3 versículos, o que é aquilo? Aquilo é o que você quiser que aquilo seja. Né? Porque é perigoso você pegar alguns versículos só e querer fazer daquilo alguma coisa. O diabo tentou com Jesus, né? Ele falou, ó, pula daqui de cima porque está escrito, e estava mesmo. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, né? Em todos os teus caminhos. Aonde que estava o problema? Exato. Que aquela palavra que o diabo estava incitando Jesus não era o quê? Os caminhos de Deus. Então Deus guarda mesmo o quê? Nos caminhos dele. Agora vai tentar Deus para ver o que vai virar, né? Então a gente tem de entender e compreender que é toda a palavra. Então fala, olha, muda de vida, né? Você fica irado, mas você não deixe colocar o sol sobre a sua ira, porque isso aí já não é mais uma ira justa. Isso aí já é um ressentimento, é uma amargura. Isso aí vai virar o quê? Um lugar para o diabo entrar e fazer uma grande bagunça na sua vida. Aquele que roubava não rouba mais, né? Com o trabalho. Depois, olha, a boca sua, a língua, né? Ela é igual o leme de um navio. Então, assim como o leme do navio, que é pequenininho, conduz todo o navio que é grandão, a língua conduz a sua vida. Então, você não pode nem ser muito de vós mestres, porque todos tropeçam em muitas coisas, mas o mestre ele não pode tropeçar o que no falar. Uma pessoa que não tropeça no falar é uma pessoa perfeita e ela tem capacidade e habilidade de dominar o quê? Todo o seu corpo. Então, não é palavra suja, mas aquilo que edifica, conforme necessidade, e assim transmitam graças, né, àqueles que escutam. E não haja no meio de você amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, como qualquer maldade. Pelo contrário. Então, qual que é o contrário? Né? Sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoa. É o 32 que nós estamos. 32.
perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, né, nós entramos no capítulo 5. Imitem a Deus. Um filho, geralmente, imita o pai. Os filhos, às vezes, gostam de usar até a roupa do pai. Tem filha que gosta de usar a roupa da mãe. Então, como filhos amados, passem o quê? A imitar a Deus. Por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, o projeto de Deus, Deus não existe para satisfazer os nossos caprichos. Nós existimos o quê? Para glorificar a Deus. Então, alguém pode continuar aí, né, para a gente entrar depois naquilo que é a nossa parte mais importante, né? É só a construção. Alguém pode ler. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Tá bom, até aí por enquanto, obrigado, viu? Então, olha só, ele vem falando, né, dessa dinâmica, dessa mudança, né? E falando que a pessoa que vive pelo seu instinto é como uma pessoa que está adormecida, né? Então, ela deve ser o quê? Despertada. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Por quê? Porque a pessoa está obscurecida no seu entendimento. No início do texto, fala que a pessoa vive na vaidade do seu próprio pensamento. Ela vive inchada. E hoje é muito comum, como Jesus predisse que ia acontecer, que nos últimos dias as pessoas iam falar assim: o que tem? Né? Não, você está sendo muito legalista. Mas a palavra de Deus, ela não muda. E ela fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, a gente é chamado para viver de uma maneira diferente. A gente é chamado para viver de uma maneira que agrada a Deus, né? Imagina que Deus sentado, né, nas rodas onde nós assentamos e participando das nossas conversas. Não é? A gente iria falar o que às vezes a gente fala, a gente participaria de algumas conversas como nós participamos, porque, na verdade, a realidade é essa. A realidade é o seguinte: nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, ou seja, tem que haver o quê? Uma clara distinção entre a maneira como nós vivemos e a maneira que nós vivíamos antes de conhecer a Deus.
Então, nós temos de procurar o quê? Entender e compreender e não brincar porque os dias são maus. Não é só por conta da pandemia, né? Essa pandemia, com a graça do bom Deus, está sendo uma guerra anunciada que ainda não chegou aqui na nossa região. A gente ouve situação de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, né, do Ceará, mas aqui, por enquanto, ainda não chegou. Mas não é a primeira pandemia, né? Nós tivemos aquela pandemia lá de AIDS, né, que foram 30 e tantas milhões de pessoas que já faleceram até agora, né, com aquilo que eles conseguiram protelar, contemporizar. Teve a peste negra, né, que foram muitos milhões. Teve a gripe espanhola, que também foram muitos milhões. Teve várias situações que já passaram e passam, né? Passamos de pandemia. Então, esses tempos são maus por quê? Porque é um tempo que o evangelho está sendo pregado, mas ainda nós não vemos o que? O reino de Deus, que já está dentro de nós e deve estar dentro de nós, mas ele não está ainda o que? Manifesto. Ou seja, nós vivemos num mundo mau, num mundo onde existe, e nós vamos depois, uma hora mais apropriada, falar sobre isso, né? Não é só por conta do mundo, é por conta que dentro de nós mesmos existe o quê? Duas naturezas. A natureza nova, que Deus criou em nós, mas também existe o quê? Uma natureza antiga, que nós devemos matar ela por sufocamento. Nós não podemos alimentar o que é a natureza antiga, que existe o quê? Dentro de nós. Por isso que ele fala, mude, procure mudar. Você fazia isso, não viva mais o que? Entorpecido. Viva o que? Claramente, enxergue claramente todas as coisas. E aí ele entra nessa parte aqui, que é fantástica. Ele fala assim, ó, 2 ordens. Não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Pode colocar aí o texto, Paulo, por favor? E não se embriague com vinho, né, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, né? Não embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se. Esse deixar, né, o pastor Paulo Júnior, sempre quando ele está ministrando, vira e mexe, ele fala assim, deixa o Espírito falar com você. Né? Esse deixar tem a ver com a maneira como nós nos abrimos para Deus. E como é que nós deixamos o Espírito, nós enchemos do Espírito? Pode mostrar de novo aí. Falando entre nós, versículo 19, né? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ou seja, vivendo em comunidade, e uma comunidade onde a conversa é boa, né? Onde o coração é grato, né? Onde aquilo que nós conversamos, quando a gente trata das coisas de Deus, nós vamos nos enchendo do Espírito. Agora, se a gente reúne, né, para falar mal de alguém, ou para falar sobre moda, ou para falar, isso aí não tem alteração nenhuma entre nós. Então, como é que nós devemos falar entre nós? Como é que nós devemos nos edificar? Está aqui, ó. Quer ficar cheio do Espírito? Não é nem ficar pedindo para o Espírito entrar, né? Mas fala entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Se puder voltar só no versículo 18, olha que coisa interessante aqui, ó. Não embriagar com vinho é uma ordem. E por quê? Porque isso leva o quê? A devassidão. A pessoa, quando ela se embriaga com vinho, ela é movida o quê? Pela corrupção do vinho. E ela faz coisas que ela não tem coragem de fazer se ela estiver sóbria. Mas a mesma ordem que fala não se embriagar com vinho é a mesma ordem para se deixar encher do Espírito. Ou seja, embriagar com vinho é pecado? É. E não se encher do Espírito também é pecado. Porque os dois estão no imperativo. Não é? Então, deixe-se encher do Espírito. Não se embriague com vinho. Então, quem se embriaga com vinho é movido pelo vinho, é influenciado pelo vinho. E o que é isso? Dissolução, devassidão. Mas e o Espírito? Se a gente se deixar encher do Espírito? Pode passar, Paulo, por favor. O 20, por favor. A gente enche do Espírito, né, falando em nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome do nosso Senhor, né, Jesus Cristo. E aí, ele entra. Olha só, versículo 21 e versículo 22 é o mesmo assunto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como é que a gente faz isso? Começa onde? É na família. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora ele vai falar os motivos. Por quê? Porque o marido é a cabeça da esposa. Onde que ele fez isso? Viu isso? Lá em Gênesis, quando o homem foi criado e a esposa foi feita o quê? Para ser a sua companheira, né? A sua auxiliadora idônea. Então, ó, porque o marido é a cabeça da igreja, é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Às vezes, a gente olhar só isso, a gente pode ficar meio assim, mas está pegando pesado, né? Mas veja o que vai virar para o marido logo depois. A igreja está sujeita a Cristo. Assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Quando fala sujeitar em tudo, a gente tem de entender que se o marido, ao invés de ser o salvador da sua esposa, o salvador do corpo, né? Se ele passar a exigir da esposa, ou pedir que a esposa, orientar a esposa a fazer coisas que vão contra Deus, aí ela não deve se sujeitar a ele. Por quê? Porque aí ela tem uma ordem maior. Você pode ver que lá no... Volta 2 versículos para trás, Paulo, por favor. Aí, ó. Sujeita seu próprio marido como ao Senhor. Agora, se o marido contrariar o Senhor, aí existe uma ordem o quê? Maior. Porque é o quê? É o Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos nos submeter às autoridades. Mas a gente sabe que os apóstolos, quando eles foram proibidos pelas autoridades de pregar o evangelho, eles falaram assim, olha, nós não podemos fazer isso, porque agora vocês extrapolaram o que vocês podiam fazer. A ordem que vocês estão dando é contrária à ordem do Senhor. Então, quer prender, a gente vai preso. Né? Quer bater na gente, a gente apanha. Porque, agora, parar de pregar o evangelho, isso nós não vamos fazer. E saíram dali todos contentes, por quê? Porque se acharam dignos de sofrer pelo evangelho. Pode parecer uma utopia, mas a igreja ela foi formada e cresceu muito o quê? Nessa sujeição. Então, eles se sujeitaram à autoridade, mas assim, eles não deixaram de sujeitar o quê? A Deus. O apóstolo Paulo, ele pagou com a sua vida o preço dele pregar o evangelho. Então, ele morreu? Morreu. Então, foi sujeito à autoridade? Foi. Mas ele não deixou o quê? De pregar, né, o evangelho. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja não pode inventar nada fora de Cristo, assim a esposa deve se sujeitar ao quê? Ao marido. Pode continuar, por favor, Paola. Maridos, agora para os maridos. Né? Foram 3 versículos para as mulheres, agora, se não me engano, são 6. Acho que até mais para os maridos. 1, 2, 3, 4, 5. São 9 versículos para os maridos. Né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Só parar um pouquinho aí, Paulo. Então, aqui fala que o ministério que o marido tem com a sua esposa é de santificá-la, é de cuidar, de apresentar para ela o quê? A palavra. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa e deve se entregar por ela. E aí ele vai falando até que quando o marido ama a sua esposa, ele está amando a ele mesmo, porque a sua esposa e ele são só, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido,
deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Se você vê um sujeito não amando a esposa, quer dizer que ele não se ama. Ele é um cara que está o quê? No caminho da devassidão, da dissolução. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, quando é dito, né, essas coisas para a gente tem de entender e compreender que os gentios, eles não entendem assim. Os pagãos, eles não compreendem isso. Porque eles acham que o relacionamento homem-mulher tem a ver simplesmente o quê? Com o prazer. E a gente viu aqui que logo no início falou assim, olha, a imoralidade sexual, a imoralidade quer dizer o prazer sem o compromisso, o prazer sem a honra, o prazer desconectado da identidade, isso é coisa de gente que não conhece a Deus. Isso é coisa que vai levando o quê? A destruição. Agora, quem conhece a Deus entende e compreende que o casamento tem tudo a ver o quê? Com Cristo e a igreja. Então, aquilo que nós podemos aprender vivenciando a experiência do casamento, isso qual que é o modelo para a gente? É a maneira para os maridos, como Cristo ama a sua igreja. E para as mulheres, como a igreja se submete ou se deveria submeter a Cristo. Toda vez que a igreja começa a inventar moda, ao invés de simplesmente pegar as palavras de Jesus, se apropriar dela, pregar essas palavras, ensinar, falar entre si essas palavras, a igreja, ela vive uma deformidade. E é por isso que existem muitas teologias, né? Muitas comunidades que vão ficando sofisticadas, mas não tem o que? A essência, não tem a natureza. Então, é como se fosse uma mulher extremamente produzida, mas que não tem descrição nenhuma, que não tem virtude nenhuma, que é simplesmente o quê? Uma aparência, não tem... o Espírito de Deus, ele é santo. O que ele deve promover? Santidade. Tem gente que acha que viver cheio do Espírito é ficar esquisito. Não, não é ficar esquisito, é virar gente. Você pode ver aqui que qual que é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? É fazer a gente virar gente. Virar pessoas dignas, pessoas confiáveis, pessoas que falam a verdade, pessoas que trabalham, pessoas que tratam os outros com dignidade. Então, tudo isso tem a ver o quê? Com a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ah, não, mas a evidência de estar cheio do Espírito é falar em línguas estranhas. Não. A evidência de estar cheio do Espírito é a pessoa que... Só o Espírito Santo? É ser santa. Ser piedosa. Né? Então, ela pode falar em línguas, ela pode fazer um punhado de outras coisas, mas ela não é uma pessoa estranha, ela não é uma pessoa esquisita. Tá? Ela não é... Tem gente que acha que é ficar esquisito. Quanto mais esquisito, mais cheio do Espírito Santo. Não. Quanto mais gente, mais cheio do Espírito Santo a pessoa está. Então, assim, tem muitas coisas loucas, né, que a pessoa fala para mostrar que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não, se a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? Bondade, benignidade, fidelidade. Né? Então, você vai pegando o domínio próprio. A pessoa, não consigo me dominar porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não, isso aí é outra coisa, isso aí não é Espírito Santo de Deus, não. Isso aí pode ser um surto mental, pode ser um surto emocional, mas a pessoa, o domínio próprio, vem o quê? Como fruto do Espírito Santo de Deus. Então, desassociar a palavra de Deus às teorias que nós inventamos a respeito das obras do Espírito Santo de Deus é extremamente perigoso. Porque o Espírito Santo, ele não fala coisas novas, mas ele nos traz as lembranças, aquilo que Jesus Cristo falou. E a gente pode notar que Jesus era extremamente o quê? Sóbrio em tudo. Quanto que você viu Jesus estranho? Né? A gente viu ele irado. Ele fez um chicote lá, por quê? Porque tinham transformado a casa de Deus o quê? No mercado. E ele falou, ó, o zelo da casa do meu pai me consumirá.
porque isso aqui é uma casa de oração para todos, e não uma casa de comércio. Então, as palavras de Jesus são muito fortes. E o Espírito Santo de Deus, o quê? Traz isso, o quê? Nas nossas vidas. Então, nós devemos nos apegar nisso, porque senão nós vamos entrar em aventuras que não tem a ver com o ministério que foi confiado a nós. E pode ver, então, um casal. Né? Toda vez que um casal começa a ter problemas, você pode saber que o que está faltando? Está faltando observar essas coisas aqui. Não existe a sujeição da esposa ao marido e o marido também não está o quê? Santificando a sua casa. Por que eles estão brigando? É porque tem incompatibilidade de gêneros, tem uma coisa. Então, para os dois andar juntos, tem de ter o quê? Tem de ter acordo. A comunhão, você pode ver que isso é falado constantemente a respeito que os dois são um só. Né? O próprio Jesus falou o seguinte, que o único motivo para que houvesse um rompimento é se alguém optasse o quê? Pela morte, porque quando a pessoa ela opta pela infidelidade, para que ela está optando? Pelo rompimento. Ela está desonrando. É digno de honra seja o matrimônio. E a pessoa está o quê? Desonrando o matrimônio. Então, ela quebrou uma aliança. E aí, por conta dos nossos corações, da dureza, foi permitido que houvesse realmente um rompimento, porque a pessoa desonrou, né? Então, a outra está, nesse caso, segundo o que Jesus fala, o quê? Ela está desobrigada. Por quê? Porque houve relacionamento, né, que foi ilícito. Agora, o que é o correto fazer? É esse retroalimentar, porque os filhos vão ser somente o quê? Fruto do relacionamento desses dois. Você já imaginou, irmãos, por que o diabo investe tanto para arrebentar com os casamentos? Por que ele faz isso? Se ele não tem nem corpo, se ele não tem nem... É porque ele sabe o que está por trás disso. Enquanto as pessoas estão achando que é simplesmente um sentimento, o diabo, Satanás, sabe que isso diz respeito o quê? A Cristo e a igreja. É aquilo que vai permanecer por toda a eternidade. Que a pessoa que leva a sério o casamento, o homem que ama sua esposa, ele está amando ele mesmo, ele está protegendo, ele está purificando o quê? A sua esposa através do quê? Ele não tem palavra nova, a lavagem da palavra de Deus. E a esposa que submete ao marido, o que ela está fazendo? Ela está fazendo aquilo que a igreja tem de fazer com respeito a Cristo. Então, isso é um mistério revelado. Tá? Digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio. Quando o Senhor Deus percorreu o jardim, conferindo todas as coisas, o que ele falou é: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem seja só. Né? E aí ele foi e fez o que foi dito aqui. Né? E da mesma forma para as mulheres. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Aí terminou o versículo, é isso, né? Então, só um pouquinho, vou voltar aqui e a gente já volta lá no capítulo 6, né? Que nós vamos terminar a reflexão. Então, o que eu queria falar é respeito, né? Que eu acho que tem de ser dito, né? A respeito disso aqui. Quando a gente está falando de família, se a gente for juntar, vamos conversar sobre a família para ver se a família melhora. O que a gente está procurando fazer? É uma autoajuda? É um coaching? É uma coisa assim? Não. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós estamos recebendo a revelação daquilo que a família é, daquilo que o casamento é, aquilo que o relacionamento de um homem com uma mulher é. Porque não é uma questão simplesmente circunstancial. É uma questão de identidade, é uma questão de testemunho, é uma questão de realidade. Isso é tão forte que quando fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu
e a tua casa, né? Isso quer dizer que se uma pessoa crer e se posicionar de maneira positiva, conhecendo essas coisas aqui, ele vai ser o quê? O salvador, o remidor de toda aquela situação. Olha o seguinte, nós como os filhos de Deus só tem uma possibilidade, né, de nós nos perdermos. É simplesmente se nós o quê? Nos retirarmos. Né? Como aquele filho pródigo que resolveu o quê? Seguir outra vida. E foi lá na sua devassidão, se perdeu, acabou tudo. Aquele filho, ele conseguiu ainda voltar para casa. Tá? Mas se ele não tivesse voltado, é interessante que o pai não saiu lá fora, o que é para buscá-lo. Então, nós devemos entender e compreender que ela não é uma possibilidade. Esse aqui é o caminho da conversão. Né? O caminho daquilo que Deus diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. E esses dois estando firmes, né? O que vai acontecer? Aí é o capítulo 6, né? Que vai falar do relacionamento, de como é que isso aí vai refletir entre pais e filhos, né? Porque note que não começou a conversar sobre filhos. Tem muitos casais, às vezes, que querem participar de cursos simplesmente para ver como educar os filhos. Eles não querem tratar o que tem que ser tratado entre eles. Eles querem pular o processo e acham o quê? Que o fruto, né, ele não tem nada a ver com a árvore. Na realidade, o fruto tem a ver com a árvore. Né? Os filhos são a herança de Deus. O fruto, né, do ventre é o galardão de Deus. Então, tem a ver com a árvore. Então, às vezes, mais do que ficar preocupado tanto com os filhos, os casais tinham o quê? De se acertarem. Porque se eles acertando, eles terão condições o quê? De juntos, né, irem de encontro com os filhos. Pode pular o versículo capítulo 6. No entanto, também cada um de vocês não. Tá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E depois fala, pais, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E depois, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí acho que termina, né, o nosso texto, é isso? Isso, até esse anterior aí, né? Então, os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo, e os pais têm que tomar cuidado para não irritar os seus filhos, para não provocar os seus filhos a ira, mas de criá-los, de discipliná-los, de criar um ambiente, né, onde a palavra de Deus, né, seja a herança. Os filhos percebam que não existe nada mais importante para os pais do que a identidade, o temor, né, a reverência, a questão com Deus. Ok, Paulo, pode voltar então. Então, amados irmãos, eu queria só pontuar então o seguinte: para a gente falar de família à luz das Escrituras, nós tratamos de realidade. Não tem como a gente falar aqui 5 passos para uma família feliz. 5 passos para você consertar a sua esposa, ou vamos dizer assim, 20 passos para ver se melhora o seu marido. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus planejou acontecer nas nossas vidas. E isso só acontece se, primeira coisa, a gente romper com a vida velha. Então, eu não posso mais andar na escuridão do meu pensamento. Eu não posso andar mais conforme o meu instinto. Mas eu tenho de andar segundo a nova vida. E como é que eu faço isso? Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Agora, para encher do Espírito Santo de Deus, eu não posso me embriagar com vinho. Porque se eu estiver embriagado com vinho, eu vou ser movido pelo vinho. Aí a pessoa fala, mas eu não gosto de vinho. Né? Mas coloca qualquer coisa aí que possa substituir a presença do Espírito Santo.
Eu não posso me embriagar com dinheiro. Eu não posso me embriagar, né, com sexo. Eu não posso me embriagar, porque todas as coisas, elas são lícitas, mas nada pode nos dominar. Nós devemos o quê? Ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para fazer isso, eu tenho de deixar. Eu tenho de fazer essa opção. Ninguém nunca ficou possuído pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa pode se encher do Espírito Santo de Deus. É curioso do Paulo falar isso para Éfeso, né? Por quê? Porque Éfeso começou assim, algo muito bonito que aconteceu lá. Mas logo depois você vê que eles estavam tendo problemas. Por quê? Porque esse encher do Espírito tem que ser contínuo. É todos os dias. É uma busca contínua que é de se encher do Espírito Santo de Deus. E não para ficar esquisito, mas para virar gente. Uma pessoa, quanto mais cheia do Espírito Santo de Deus, mais gente essa pessoa é. Menos amargurada, menos ressentida, mais verdadeira, mais trabalhadora, mais disciplinada. Por quê? Porque ela é governada pelo Espírito que é santo. O mesmo Espírito que guiou Jesus. E aí, nós vamos sujeitar uns aos outros. Como? Começando em casa. A mulher sujeita ao marido no Senhor. Agora, se o marido não temer a Deus e quiser levar você para a perdição, aí pronto. Aí você não pode, porque você foi comprada por algo maior. Da mesma forma, o marido deve cuidar da sua esposa, amar, zelar, santificar. E aí os dois juntos vão o quê? Criar os filhos na admoestação do Senhor. Né? Então, toda essa construção, essa narrativa, ela não é algo que a gente vai resolver num grito de uma oração de voz impostada. Não é porque nós temos lá um óleo ungido que veio não sei de onde, que vai besuntar a cabeça das pessoas, que de uma maneira mágica isso vai acontecer. Isso é como? É a nutrição da palavra de Deus que nos cria o quê? Anticorpos contra o quê? Os Covids, os corona que tem por aí, o quê? Para destruir a nossa identidade de filho de Deus. Então, fortalecidos no Senhor, na palavra do seu poder, então enchendo dessa palavra, aí as nossas famílias vão ser o quê? Aquilo que o mundo mais carece, que é referência de família. É um trabalho árduo. Todas as pessoas que se dispõem a colocar isso, elas são o quê? Disciplinadas. São, às vezes, as madrugadas, né, lendo a palavra de Deus constantemente, né, são as orações, são a singeleza na questão do viver. E isso não é uma vida cinza, não. A gente se alegra no Senhor, porque a alegria no Senhor é o quê? É a nossa força. Mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem vinhos, tem coisas que embriagam a vida da gente. Então a gente tem de pensar, né? O que eu gosto mesmo? O que é mais satisfatório para mim no dia inteiro? Né? É quando eu tomo lá um álcool, né, alguma coisa, é quando eu vou ver Netflix, é quando eu vou fazer o meu hobby, ou é quando eu tenho a comunhão com Deus? É quando eu realmente me abasteço de Deus. O que é o centro das nossas conversas? São as coisas de Deus ou são as futilidades dessa vida? Ah, mas está ficando muito legalista isso. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. E as nossas palavras, foi dito aqui, elas não podem ser palavras obscenas. Não pode ser palavra jogada ao vento. Por quê? Porque a nossa vida, na verdade, não é nem essa aqui. Essa aqui é o nosso testemunho. Mas a nossa vida está escondida com Cristo. Essa herança diz respeito a nós, diz respeito aos nossos filhos. E não tem jeito da gente viver de maneira desavisada. Você pode ver aqui, ó, remindo o tempo, porque os dias, eles são maus. Nós devemos tomar essa consciência. Mas a consciência também é que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Irmãos, o tempo nosso de exposição já foi, né? E o texto, eu sei que o texto é longo, mas eu só queria insistir, irmãos, que para a gente falar daquela parte lá de marido, mulher, filhos e pais, é necessário a gente ver o quê? Da onde que vem isso? Como é que chega lá? Porque não tem a ver somente com a casa. Tem muito mais coisas envolvidas nisso, né? Que é a nossa nova identidade em Cristo. Amém?